Mais um vídeo se iniciando. Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntinhas que vocês me fizeram lá nos comentários, aqui, né, nos comentários, porque tem um convidado especial, que é o meu marido, e eu falei pra vocês, né, deixarem lá algumas perguntinhas, o que vocês quisessem que a gente voltasse com mais vídeo com ele aqui, né? E teve bastante comentários que eu anotei, tô até aqui, ó, com ele. Deu, acho que, para render vários conteúdos aqui. E das perguntinhas que fizeram pra gente foi, se eu não me engano, foi a Cibele que perguntou. Ela perguntou assim: quem aderiu primeiro ao minimalismo? Então hoje eu vou falar sobre isso. Quem de nós dois aderiu primeiro ao minimalismo? Assim, eu já vou responder até por ele nessa primeira questão agora, porque assim, a gente não aderiu exatamente a um movimento como agora está, né? A gente já vivia esse estilo de vida, mas inconsciente. A gente não sabia que era um estilo de vida, assim, que facilitava a vida da gente, que era uma ferramenta. A gente simplesmente pensava diferente da grande maioria das pessoas, desde quando a gente é casado. A gente vai fazer 17 anos de casado. Então, desde quando a gente começou a construir nossa história, nossa família, nossa vida de casado, a gente sempre pensou igual nesse sentido, que menos é mais. Só que não literário, sabe? Não nessa frase. Mas a gente sempre pensou em ter realmente aquilo que era necessário e economizar de outras formas para que a gente pudesse ter uma qualidade de vida. E não ficar nessas corridas aí dos ratos de ter as coisas e não prestar atenção aonde o dinheiro estava. Então acaba que a gente aderiu primeiramente, assim, inconscientemente, né? Porque a gente sabia que era uma forma certa de viver, né? Certa que eu digo assim, para nós, né? Que era mais inteligente. Então acabou que, assim, a gente fazia algumas coisas referente ao minimalismo, mas como eu falei, sem a gente saber o que era minimalismo, a gente não sabia e a gente vivia nesse estilo. Então, assim, questão de financiamento, questão de gastos com casa, né, com comida, coisas de consumo, assim, todo mês que você compra e tem que ficar consumindo, e às vezes a gente ficava policiando: ah, isso aqui é necessário pra gente, ah, a gente não precisa disso, ah, TV a cabo, ah, a gente não precisa. Então essas coisas foram alimentando cada vez mais, e a gente percebeu que era bom viver assim. E daí eu me interessei. E foi em um vídeo que eu falei assim: nossa, mas isso é tudo eu. Tipo, tudo que a pessoa falava sobre o minimalismo, eu ficava: nossa, mas eu já faço isso. Então eu só me identifiquei, entendeu? Eu não fui em busca do minimalismo pra, ah, eu vou fazer isso e vou viver assim porque é melhor pra mim. Foi assim, muito coincidência. Eu já vivia um pouco assim, inconsciente o minimalismo e não sabia que era isso que eu vivia. Depois que eu me aprofundei em pesquisar, assisti vários vídeos e me identifiquei. Falei: nossa, eu já vivo o minimalismo e não sei. Como você aí, eu com certeza tem muita gente que está aqui no meu canal que também se identificou e começou a aderir mesmo. Aí eu me aprofundei. Então, daí eu fui pesquisar, aí eu falei assim: poxa, que legal, eu já faço isso, então eu só vou aperfeiçoar mais algumas coisas. Então, eu comecei a aperfeiçoar a minha visão do minimalismo. Como eu já falo aqui, o minimalismo ele é muito individual. Exemplo, o amor, ele é minimalista, mas o minimalismo dele é um pouco diferente do meu, mas no conceito geral da casa, da família, a gente pensa bem igual, tá bom? Assim, no ponto de vista de conhecimento, a Eliana já está, assim, como eu posso dizer, mais engajada do que eu, né? Então, eu estou, assim, usando algumas ferramentas, né? No caso, seria mais a parte de organização, que eu estou tentando melhorar essa questão da organização para mim poder administrar o meu tempo, porque eu sei que é uma qualidade que eu tenho que desenvolver e eu estou focando hoje nisso, né? De ser uma pessoa organizada para mim ter tempo e também para mim poder, assim, viver o momento, né? A gente quer o princípio, né? Que a Diana comentou do minimalismo é você administrar a tua vida, o teu tempo para você poder viver o momento, viver o presente e fazer aquilo que te traz
satisfação, né? Que vai trazer um resultado de benefício para a tua vida, né? Em todos os aspectos. No meu caso, que nem a gente comentou agora, eu também, assim, consciente, eu comecei no minimalismo, assim, sem ter a ciência, foi na minha juventude. Então, eu sempre fui uma pessoa de consumo consciente. Eu sempre, assim, administrava minhas finanças, assim, pensando realmente se aquilo que eu ia comprar ia agregar valor na minha vida, se aquilo eu ia precisar no momento. Então, assim, eu sempre optei em comprar sempre, consumir sempre à vista, nunca fazer financiamento, né, fazer empréstimo de banco. E realmente isso te traz menos preocupação e também assim faz com que você tenha que se dedicar menos ao trabalho, porque quando você consome muito, você automaticamente você vai ter que trabalhar mais para poder pagar mais as contas, para poder ter repor aquele dinheiro que você tirou, que você tinha. Você se escraviza mais, não Se que você escraviza vai, mais, né? né, tipo assim, se expor mais ao É, trabalho. Você tem que trabalhar sim, lógico, mas você não se escraviza tanto, né? Como a gente vê a grande maioria da população, eles trabalham para pagar conta. E tudo bem que a gente tem conta sim para pagar, né? Mas às vezes, se você for pôr na ponta do lápis realmente o que é essencial para você, em termos de gastos com a casa, tem muitas coisas que não é necessário, né? Pode ser assim, mas o minimalismo é individual, mas eu acho que numa base para dentro de uma casa, a gente pode, tipo, regular muito bem o que realmente faz sentido numa casa, né? Porque às vezes tem muitos gastos dentro de casa, que acho que é onde a gente mais gasta, com coisas bem supérfluas. E ele, assim, vivia, tipo assim, eu aprendi muita coisa com ele aprendeu muita coisa comigo, como ele falou, sobre a organização. Eu já foquei tanto sobre minimalismo e automaticamente, antes que eu dissesse pra mim mesmo, não, eu sou minimalista, né, como eu falei, eu não sabia que eu era, nesse termo, né, usando essa palavra, eu sabia que eu vivia um estilo de vida diferente, eu sabia desde o começo que eu era diferente da grande maioria das minhas colegas, das minhas vizinhas, e muita gente perguntava, como você consegue viver assim e tal, e eu só falava, gente, pra mim é normal. Então, assim, eu tinha essa consciência, mas, assim, eu me aprofundei muito mais, né, porque eu já estava mais aqui também no YouTube, pesquisando e tudo mais, e comecei a pegar como ferramenta algumas coisas também, que nem na nossa casa, né? A gente sempre bateu junto na questão assim dos gastos, né, amor? do consumo, né, consciente de você realmente comprar aquilo que você precisa, né? E também assim, que nem ele falou, o minimalismo para ele é que ele tá tentando pegar como ferramenta agora, que ele não se atentava a isso, é a organização. Eu sempre falava para ele, não tem, você é minimalista, você nem é organizado. Porque ele não focava nesse objetivo, ele focava nas finanças, ele focava em dinheiro, na questão assim, eu não vou gastar nisso porque não é necessário. Só que automaticamente o minimalismo ele te ensina também você a ser uma pessoa organizada. Mas é organizado como? Só nas finanças? Não, ele abrange tudo. Então, para mim, eu entendo que a nossa casa, ela é uma lição de como você vai viver lá fora também, né? Que tem um ditado que o que você faz em casa, você leva para praça. Então, eu sempre carreguei isso comigo, que você tem que ser educado dentro de casa também, que você tem que ter controle dentro de casa também, que você tem que ser carinhoso dentro de casa também, que você tem que ser organizado dentro de casa também, para quando você for lá fora, na empresa, em qualquer lugar, você já está naturalmente agindo assim. Você não precisa montar um personagem e dizer, porque eu sou organizado no trabalho, mas dentro de casa não. E eu sempre pegava no pé dele, falava, você tem que ser mais organizado, olha, porque isso a gente leva para, né, o trabalho e tudo mais. Então ele aprende muito isso comigo. Como eu aprendo com ele? Gente, vocês vão escutar os cachorros latindo, mas eu tenho que fazer esse vídeo, eu não vou interromper, então vai ter fundo aí de cachorro latindo. Então, assim, o que eu aprendi com ele, mesmo que eu comecei no minimalismo primeiro, né, e comecei a trazer para dentro de casa e levo para as crianças, porque antes mesmo eu já busco minimalismo antes mesmo de ter meus filhos. Como eu falei, assim que eu comecei a construir nossa vida de casado, eu já vivi o minimalismo inconscientemente, mas daí comecei a trazer para dentro de casa, para as crianças, antes de eu ter os Você meninos. começou a interessar, né? Que eu vi que você gostava muito de decoração, né?
Aí você começou a pegar essa característica, né, do minimalismo, né, como a decoração, daí foi Isso, evoluindo, né? foi exatamente Uhum. isso. Eu comecei assim, porque eu acho que é muito assim, tem pessoas que hoje buscam a ferramenta para si, para poder facilitar a sua vida, que às vezes está bem bagunçada. E tem outras pessoas que já têm um pouco o conceito assim de vida mais organizada, que eu digo assim, de ser mais consciente, de ser mais organizado. Então acabou que, para mim, o que me chamou mais atenção foi a decoração. Então, assim, eu amava decorar o apartamento, eu amava fazer cada detalhe, faça você mesmo. Só que eu tenho um probleminha assim, que eu não gosto muito de cores, eu não gosto muito de coisas chamativas. Eu não gosto assim de coisa de poluição visual. Qualquer coisa que me irrita visualmente, eu não gosto. Então acabou que isso, por eu ter essa personalidade, acabou que isso foi me levando para o minimalismo. Por quê? O minimalismo eu comecei a buscar muito roupa pretas, não pelo minimalismo. Como eu falei, eu já vivi esse estilo de vida. Então, assim, eu comecei a buscar esse estilo de vida que me trouxesse tranquilidade nas roupas, na decoração da minha casa, na economia doméstica. Então, acabou que na decoração eu gostava muito do básico, muito assim do preto, do branco, do bege, de cores mais assim, menos chamativa. Mas não significa que você tem que ser assim. Eu tô dizendo que a minha personalidade é assim. Eu não gosto de cores chamativas. Então, assim, eu tenho que nessa blusa rosa, tem mais uma verdinha ali atrás, ó, mais ou menos. Tem uma laranja, mas isso assim são peças bem únicas. A grande maioria, se tu vê ali, ó, é tudo roupa Até, preta. né, quando a gente vai comprar, né, a roupa que precisa, quando a gente vai junto, a gente realmente compra aquilo que a gente vai precisar, né? Até no meu caso também. No meu caso, eu utilizo 4 calças no máximo por dia. Eu tenho 2 pares de sapatos para usar, um de tênis. Então, essas coisas, como a gente vai comprar junto, a gente acaba fazendo, né, usando o mesmo conceito para consumo de roupa também, né? Isso, mas uma coisa que eu aprendi com ele, que eu acabei não falando, ele aprende muito comigo sobre a organização, né? Mas eu aprendo muito com ele que é assim, antes eu vivia esse estilo de vida que nem com mais consciência, mais econômica, naturalmente, sem ser mão de vaca, sem essas coisas. Só que eu tinha um probleminha que eu era mão de vaca assim, que era ele sempre preferiu comprar coisa de qualidade. Assim, gastar mais em uma coisa, né, em um Sim. objeto, numa roupa, mas que soubesse que ia durar muito. E eu não, eu já queria quantidade. E mesmo que eu vivia esse estilo de vida, então assim, eu era super econômica, eu gostava toda essa base do minimalismo era o que eu já vivia sem saber que eu era. Só que eu tinha um problema muito grande. Eu pensava assim, se ele comprasse uma roupa pra mim, exemplo, de R$ 200 e me desse, eu falava assim, não, esses R$ 200 dá pra mim comprar mais peças, não só uma. Então eu aprendi com ele isso, que não, que a gente tem que comprar coisas de qualidade. E há muitos anos atrás eu já vivo isso, e era uma coisa que quando eu fui pro minimalismo eu comecei a aprender também, mas eu já tinha aprendido com ele antes, sem a gente saber se a gente era um minimalista. Mas enfim, respondendo a perguntinha, acho que como eu falei, não sei se foi da Cibele que fez essa perguntinha, eu sim fui a primeira a buscar esse estilo de vida e dizer que eu era minimalista. Mas ele também já vivia esse estilo de vida, como eu também, mas a gente não tinha ainda dado nome para isso, entendeu? É. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre nós, né, sobre toda essa questão, porque até então eu só mostrava a minha parte, a minha visão, né, mas tem a dele também. E é legal porque a visão do homem é diferente, né, também. E ajuda, e assim, como eu falei, o meu minimalismo é diferente do dele, tá, gente? É bem diferente. Então, às vezes, para exemplo, dentro de casa, por ele só teria um sofá e mais nada na sala. Quanto menos coisa em casa, melhor. É, Mais espaço, né? Mas isso. Então, para ele, se tivesse só um sofá na sala, pronto, não precisava mais de nada. Aí, só uma cama e um guarda-roupa também não precisava de nada, ou uma cômoda. Eu não, eu já, mesmo que eu sou minimalista, eu sou aquela minimalista que eu gosto sim de aconchego, eu gosto de decoração, mas dentro da base no menos é mais.
Eu gosto de ter minha personalidade no lugar. Então, assim, como eu amo muito decoração, então eu preciso ter aquele toquezinho, sabe? Mas puxando para a base do minimalismo. Não precisa ser radical, né, amor? Daí você pode praticar o minimalismo, usar as ferramentas da maneira que você, da tua personalidade, né? Mas aí você vai aos poucos usando a ferramenta para melhorar, né? Para tornar a tua vida mais leve, né? Para administrar o teu tempo, para Na aí você, limpeza, né? na limpeza, para você ter uma qualidade de vida, ter uma vida mais bacana aí, nesse sentido. É verdade, foi o que eu fiz, né? Eu reduzi muitas coisas da minha casa, mas eu continuei na minha pegada de decoração, né? Eu gosto de decorar assim, eu gosto de colocar uma plantinha assim, eu gosto de fazer uma parede bonita, diferente assim. Então eu vou agregando aquilo que tá dentro do que é para mim minimalismo, mas assim, né? O minimalismo ele abrange várias formas, várias personalidades, vários jeitos de pensar. Tem sim as suas regras na questão, né, do conceito em si, se você for seguir o pé da letra, mas a gente não pode seguir ao pé da letra também, porque nós somos únicos, então não tem por que eu querer me comparar com outra pessoa que é radical, exemplo no minimalismo, porque aí eu já não estou vivendo algo que seja leve. No momento que eu começar a colocar muita regra para mim, já não é leveza. Então a gente já vive um mundo com muita regra, um mundo com muito mimimi demais, então, quanto menos isso você trouxer para sua vida, mais facilita. Então, eu vivo meu minimalismo da forma que me satisfaz, que traz conforto para mim, que traz praticidade, e ele também me acompanha Sim. nisso, mas também vive a forma dele. Tá bom, gente? Respondendo vocês. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para mim trazer mais vídeos para você. Aciona o sininho para que o YouTube informe para você que tem vídeos novos no canal. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o Tchau. Até próximo a próxima. vídeo.